Tiago capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo número 2. O texto diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé, ela produz paciência. Tenha, porém, na paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Pule comigo para o versículo de número 12, que diz assim: bem-aventurado é o varão que sofre a tentação ou a provação, porque quando ele for provado, ele receberá da coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Depois de havendo a concupiscência concebido, ele dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, não erreis. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração, vamos orar. Pai amado e bendito, no nome de Jesus, nós oramos mais uma vez, clamando, Senhor, a Ti, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua unção e o Teu favor sobre nós. Ó Deus amado e bendito, no nome de Jesus, traz compreensão, clareza e entendimento a respeito da Tua palavra para nós. Usa, ó Deus amado, a minha vida e faz com que eu seja simplesmente um canal, um instrumento em Tuas mãos a transmitir a Sua palavra, e que o Teu nome, Jesus, somente o Teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração como igreja. Se você concorda, diga amém. Glória a Deus. Queridos, o tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos é o que fazer para superar as provações. Essa carta de Tiago, ela fala de uma realidade que os cristãos daquela época estavam experimentando. E que realidade era essa? Eles estavam sofrendo por muitas perseguições, e em função das perseguições, eles acabaram se deparando com provação de todos os lados, de todas as maneiras. Eles foram atingidos com provações. E aí o Tiago, ele, usado por Deus, ele fala como que esse grupo de cristãos deveria agir no momento das provações. Aqui nesse grupo tinham pessoas que eram novos convertidos, tinham acabado de converter, tinha gente que já tinha um pouco mais de experiência, e o que possivelmente brotava ali no coração daqueles cristãos era: por que essas provações? A mesma coisa tem acontecido nos dias de hoje. Pessoas que há muito tempo estão servindo a Deus e pessoas que há pouco tempo estão servindo a Deus e que possivelmente estão passando por algumas provações na vida. E é bem possível que venha uma interrogação para você em alguns momentos. E essa interrogação, ela pergunta: por que será que eu estou passando por isso? Por que que eu estou enfrentando isso? Como Tiago foi usado para explicar a respeito das provações para a igreja daquela época, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus para falar com você a respeito disso também. E eu vou usar aqui algumas coisas que Tiago usou. A primeira coisa que eu vejo que as provações, elas geram benefícios para nós. As provações, elas geram benefícios, e Tiago disse aqui no versículo 2: meus irmãos, tende grande gozo quando vocês caírem nas tentações, porque a prova da vossa fé, ela produz paciência. Tiago está dizendo: quando você passar por provação, você precisa se alegrar.
Quando você passar por provação, você precisa sentir gozo. Meu Deus, mas que coisa complicada é essa? Eu passar por provação e sentir gozo, passar por provação e eu sentir alegria. Quando Tiago fala que nós precisaríamos sentir gozo na hora da provação, era porque as provações elas geram benefícios para nós. E eu vou dizer alguns dos benefícios que as provações podem gerar. Se eu vejo as provações como algo que traz benefício para mim, então eu vou ficar alegre, porque esses benefícios eles vão trazer coisas boas para minha própria vida. Quais os benefícios uma aprovação pode gerar? Primeiro benefício, a aprovação ela gera para mim aprendizado. Você sabe que é só no momento das provações que nós ficamos sensíveis para entender algumas coisas que Deus quer nos ensinar. Porque quando tudo está bem, parece que se tudo está rolando bem, tudo está funcionando, parece que eu não estou tão sensível a alguns ensinamentos que Deus quer gerar, que Deus quer produzir na minha vida. E aí é só no período da provação que eu fico sensível à voz de Deus. É só no período da provação que eu estou com o meu coração mais quebrantado para poder aprender alguma coisa que Deus há muito tempo Ele está querendo me ensinar. Tiago capítulo 1, versículo 22, ele diz o seguinte: olha, sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos com falsos discursos. É na hora da provação que eu preciso colocar em prática aquilo que eu estou ouvindo há muito tempo. É na hora da provação que é o teste de Deus para poder saber se esse tempo todo que eu estou ouvindo palavra, estou recebendo ensinamentos, se eu verdadeiramente aprendi e eu vou colocar o que eu aprendi em prática. Eu vou pedir para os queridos, por favor, não levantar, com todo carinho. Se nós queremos aprender a respeito das provações, nós precisamos estar com o coração quebrantado para isso, gente. Porque às vezes nós falamos para as pessoas: olha, você precisa ter fé, você precisa acreditar em Deus, você precisa orar, você precisa profetizar. É muito legal quando eu falo isso para os outros. Agora vai ter hora que tudo aquilo que eu estou falando para os outros, eu vou ter que colocar em prática para mim mesmo, para a minha própria vida. Vai ter hora que eu vou ter que colocar em prática eu mesmo aquilo que eu estou há muito tempo ensinando para alguém. É isso que Tiago está falando. Outro benefício da aprovação é que a aprovação ela traz para mim crescimento espiritual. Eu amadureço espiritualmente. Eu começo a ficar mais resistente, confiando nas armas espirituais. Porque eu só vou ficar resistente em alguma coisa se eu estou passando pela experiência de usar aquilo, de colocar em prática aquilo. Terceiro benefício que as provações elas trazem, a provação, ela traz para o nosso coração quebrantamento e humildade. Você sabe, nós cantamos aquele louvor: Senhor, quebra o meu orgulho. E aí toda semana cantamos, toda oportunidade cantamos: Senhor, quebra o meu orgulho. Mas sabe, tem gente que o orgulho só vai ser quebrado na hora da provação, porque se não tiver aprovação, continua com o nível de orgulho lá em cima. Deus então, Ele traz para nós esse ensinamento, querido. Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 2.
Vocês sabem, Deus fala para o povo que estava ali há muito tempo, passando pela provação no deserto. Deus fala: eu permiti vocês ficarem todo esse tempo no deserto para te tentar, para te provar, para saber o que verdadeiramente estava no seu coração. As provações que aquele povo passou foi para Deus colocar o que verdadeiramente estava no coração deles para fora, porque tem coisa que está dentro de nós que só vai manifestar para o lado de fora no momento da provação, gente. E Deus só vai poder tratar algumas áreas na nossa vida quando o que está ruim do lado de dentro for colocado para o lado de fora. E é só na hora da provação que aparece isso. Você quer ver? Você pega uma laranja, coloca uma laranja no espremedor, e aí você espreme a laranja. Quando você espreme, o que sai daquilo ali que você espremeu? Sai o caldo, o suco da laranja. E aquilo é bom. A mesma coisa é quando as pessoas passam pelas provações e elas são espremidas. É na hora que você é espremido que vai aparecer quem verdadeiramente você é. É na hora que você é espremido que vai manifestar o seu verdadeiro caráter. É na hora que a pessoa é espremida que ela mostra a verdadeira pessoa que é dentro de casa, a verdadeira pessoa que é na comunhão com os irmãos, a verdadeira pessoa que é no trabalho. É na hora que é espremido. Pergunta para quem está do seu lado: quando você é espremido, o que sai de dentro de você? Pergunta aí. Fala: coisa boa ou coisa ruim? E posso falar uma coisa, querido: existem momentos que Deus vai nos espremer, e o objetivo de nós passarmos por essa provação é aparecer o que está dentro de nós. O outro benefício que nós temos da provação é que a provação ela traz para nós experiências. Olha o que é que o apóstolo Paulo ele diz em Filipenses 4:12: eu sei passar falta, sei também ter abundância. De toda maneira e em todas as coisas eu estou experimentado, tanto a ter fartura como a passar fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Ele finaliza dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós às vezes usamos essa parte da Bíblia para dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, só para eu poder conquistar coisas. Mas o contexto que Paulo fala isso é nos momentos difíceis e nos momentos bons. No momento onde eu tenho dinheiro, no momento que eu não tenho dinheiro, no momento onde todo mundo está ao meu favor e no momento que todo mundo está contra mim. Eu posso superar todos os momentos difíceis naquele que me fortalece. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele foi declarando a experiência que ele vai adquirindo. E ele diz: eu estou instruído, eu estou preparado para passar por tudo. Tanta provação preparou o cara. Será que você está preparado para passar por tudo e permanecer firme e fiel a Deus? Preparado a passar por tudo e permanecer firme e fiel à sua família? Preparado a passar por tudo e permanecer firme e fiel ao lugar onde Deus plantou você? As provações, elas trazem experiência. Um outro ensinamento importante a respeito da provação é que ninguém é provado além da sua capacidade. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3, diz: não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixarás que sejais tentado acima do que possa resistir. Antes, com a tentação, Ele dará também para você o escape, para que você possa suportar.
Se você está passando por uma provação, querido, saiba de uma coisa: Deus acredita que você é capaz de superar e de vencer essa provação. Essa provação, ela vai produzir para você a experiência que vai elevar você de nível. Você precisa saber, estar convicto: estou passando isso, tenho capacidade de vencer isso. Eu não posso, na hora da provação, falar assim: nossa, não sei porque que eu estou passando isso. Eu não aguento, eu não dou conta. Dá conta sim. Ninguém é provado além da sua capacidade de suportar. Ninguém. Terceiro ensinamento importante a respeito da provação: a fé, ela determina a perseverança que eu tenho. Eu preciso manifestar a fé para que a minha fé, ela venha a ser a prova da minha perseverança. Olha o que é que Tiago diz no versículo de número 3: sabendo que a prova da vossa fé é o que produz paciência. Se eu tenho verdadeiramente fé, então eu persevero no meio da caminhada. Se eu não tenho fé, eu jogo a toalha, eu chuto o balde, eu desisto de tudo. Tiago está dizendo: é a fé que vai determinar a sua paciência na hora da provação. Não adianta eu dizer que eu tenho fé. O que vai determinar se eu tenho fé é eu perseverar. Está o chumbo grosso comendo em cima de mim, confusão de tudo quanto é lado, pressão de todas as maneiras, mas eu permaneço fiel à minha família, fiel ao meu Deus, fiel à minha liderança, fiel ao lugar onde Deus me plantou, fiel aos meus irmãos. Pode vir o que vier, e eu estou em caminhada e trajetória de fé. E aí Tiago diz: a fé, ela produz a perseverança. É a fé, a perseverança, ela é respaldada pela fé. Senão não existe perseverança. E se não existe perseverança, é porque nunca existiu fé. Isso é interessante demais. Então talvez eu fale: nossa, eu sou alguém cheio de fé, mas sou toda hora dizendo que eu vou chutar o balde, que eu vou largar tudo, que eu vou sumir, que eu vou desaparecer. Que fé é essa? Que fé é essa? Sabe, eu preciso agir, se eu tenho fé, igual a Jó agiu. Você sabe que veio tudo quanto é tipo de coisa ruim para a vida de Jó. E aí Jó teve um monte de amigo que ficou lá no ouvido dele, porque fica, quando nós estamos passando provação, o que mais aparece é gente para poder falar assim: você não é fiel a Deus? Aí olha só o que você está passando, ó. Você vai para Tadel terça-feira, você vai para negócio de cela, você vai, olha aí, ainda é envolvido, olha aí como é que você passa. Cadê o seu Deus aí, ó? O que mais aparece é isso. Jó passando a provação e a luta danada que ele passou, juntar os amigos para poder falar: cadê Deus? Esse Deus está falhando com você. Você está errado com esse Deus, por isso. E sabe qual é a declaração de Jó? Jó disse para os seus amigos: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Deus tomou, Deus bendito seja o nome do Senhor. Deus tirou, Deus vai dar de volta, aleluia. Jó mostra ser alguém perseverante mesmo quando vem um monte de gente falar contrário. Cadê a sua fé? O que ela está fazendo por você agora? Espera, ainda não chegou no fim. No fim você vai ver. A outra lição importante a respeito das provações é que a minha fé, no momento da provação, ela pode ser perfeita ou ela pode ser imperfeita. Disse Tiago aqui no versículo 4. Ele diz o seguinte: tenha porém na paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma.
Eu posso ter uma fé perfeita ou imperfeita. E qual é a diferença? A fé perfeita, ela é aquela que é constante. E a fé imperfeita é aquela que não é constante. É aquela fé que, a fé que é imperfeita, ela toda hora ela para, ela toda hora ela enfraquece, ela toda hora ela parece que esfria. Olha o que o próprio Tiago diz aqui no versículo 6, 7, 8, ele diz o seguinte: peça porém com fé e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, pois um homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. A fé imperfeita, ela é acompanhada da inconstância. É aquela fé que parece que, a fé imperfeita é aquela fé que parece que uma semana o cara está empolgado demais, cheio de disposição, quer se envolver com tudo. Nossa, ouvi uma palavra, nossa, eu conversei com uma pessoa, nossa, tive uma vitória, nossa, e isso uma semana, na outra semana parece que esfria tudo. Uma semana fica bem demais, apaixonado por Jesus, quer se envolver em tudo. Na outra semana quer chutar o balde, não aguenta mais a família, quer largar, quer sumir, quer desaparecer. É a fé inconstante. Tiago está falando, na hora da provação você não pode ter uma fé inconstante. Na hora da provação você precisa ter a fé perfeita, não a imperfeita. E a fé perfeita é aquela que eu vou prosseguindo com fé. Pode acontecer o que acontecer, posso enfrentar o que enfrentar, eu não vou desistir do chamado de Deus, eu não vou desistir de servir a Deus, eu não vou desistir de orar, eu não vou desistir de amar as pessoas, eu não vou desistir de investir nas pessoas, eu não vou deixar de cumprir o meu chamado nessa terra, eu vou continuar aplicando fé, aleluia. Irmão querido, passe o que passar, seja constante, em tudo que você fizer seja constante. Eu acho que não existe nada que desonre tanto a Deus do que uma pessoa que é filha de Deus, que vive na inconstância. Sabe, não tem definido nada na sua fé, na sua caminhada, na sua trajetória, na sua vida com Deus, na sua vida no lugar onde Deus planta você. Meu Deus, queridos, provações e dificuldades nós vamos passar em tudo quanto é lugar. Provações e dificuldades, talvez complicações de relacionamento em tudo quanto é lugar. É dentro de casa, é no trabalho, é na igreja, é na célula. Agora, a diferença da nossa maneira de agir é se nós vamos ser alguém firme e constante, ou vamos ser alguém que toda hora abre mão, chuta o balde e desiste. É essa que é a diferença. Eu não posso ser inconstante. O quinto ensinamento de como lidar com a provação. Tiago 1, versículo 13 e 14 diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência, porque depois de havendo a concupiscência concebido, isso dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. O outro ensinamento a respeito da provação é que Deus não é o mentor das nossas provações. Não foi Deus que arrumou essa provação para você que você está passando, não. Tiago está dizendo, nós que somos enganados e engodados pela nossa própria consciência. E aí brota um monte de pensamento aqui. Depois que o pensamento brota, aí eu vou lá e saio tomando a atitude errada, e depois eu vou comer o fruto daquela atitude errada. Deus não é o culpado. Nós passamos provações hoje, fomos nós que traçamos esse caminho.
provações que nós estamos enfrentando foi porque negligenciamos lá atrás. Deixamos de fazer alguma coisa lá atrás, ou fizemos alguma coisa errada lá atrás, ou fizemos algo que não era para ser feito. E aí hoje estamos na provação, falando assim: ó Deus, por que o Senhor colocou essa provação na minha vida? Fala para quem está do seu lado: Deus não tem nada a ver com isso. Há uns meses atrás, eu conversando com o pastor Gildo, ele compartilhou comigo de uma mãe e um pai que estavam passando por um grande problema com o seu filho. E estavam passando por um problema com o filho, porque o filho estava na igreja, servindo a Deus na igreja, saiu da igreja, se envolveu com uma turma errada e foi preso. Tinha acabado de completar 18, 19 anos. E aí ele compartilhando que os pais estavam numa luta danada, provação, porque o filho lá e tinha que arrumar dinheiro e tal, e uma confusão danada, uma problemática danada. Aí ele compartilhou que o filho saiu da igreja porque o pai e a mãe, quando chegava em casa, metia o pau nos irmãos da igreja. Chegava em casa, metia o pau nos irmãos. Ele chegava da célula e estava o pai e a mãe metendo o pau no trabalho da célula, nos irmãos da célula. Metia o pau na liderança da igreja e falando da igreja. O que aconteceu? O menino falou: então eu vou sair da igreja. E aí o menino se envolveu com coisa errada, pagando preço. Falou: Deus, por que essa aprovação? Não foi Deus que arrumou essa aprovação, gente. Eu já vi por diversas vezes nessa caminhada pastoral, mulheres, esposas às vezes, me perdoam as irmãs, mas já vi isso muito acontecer com irmã. Lutar para o marido converter, e o marido vem para a igreja e converte. Quando o marido converte, uma irmã chega dentro de casa e fica falando de irmão da igreja, e fica falando da igreja, e mete que eu não concordo com isso, que isso está errado. Aí o cara revolta e sai da igreja, e vai voltar para o mundo. E aí a mulher fica: nossa, por que meu marido saiu? Que provação, estou passando uma prova danada. Deus não tem nada a ver com essa provação, você que arrumou a provação para você. Quantas coisas que acontece, gente, que a gente está pagando preço e Deus não tem nada a ver com isso. Nós é que entramos no meio. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. E talvez as provações que eu estou passando hoje é a colheita de uma semeadura que eu fiz ontem. Sabe, o capítulo 1, versículo 5, Tiago diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá liberadamente, e não lança no rosto a sabedoria que ele dá. Sabe, tem coisa que nós estamos passando problema, e isso daí é falta de sabedoria. Falta de sabedoria. Foi lá e entrou numa situação, falta de sabedoria. Não soube como falar, falta de sabedoria. Não soube a hora de fechar a boca, ficar quieto, falta de sabedoria. Tiago está falando, muita provação que nós estamos passando. É verdade que está vindo perseguição para todo mundo, mas tem provação que nós estamos passando aqui dentro da igreja. Tiago estava dando uma carta para a igreja. A provação que nós estamos passando aqui, sabe por quê? Tem um monte de gente que não tem sabedoria. Temos que pedir a Deus sabedoria. Tem gente que está pagando um preço danado dentro de casa. Por quê? Falta de sabedoria. Pagando um preço danado, uma aprovação doida no casamento. Por quê? Falta de sabedoria. Tiago fala: olha, se vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus, porque Deus, ele dá e ele não cobra. Outra verdade a respeito da aprovação, versículo de número 12, Tiago diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando ele for provado, ele receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam.
Se eu passo pela provação e eu sou aprovado, a Bíblia me diz que eu sou bem-aventurado, e como recompensa eu vou receber a coroa da vida. Existe um prêmio para mim por aquilo que eu passei, eu suportei e eu venci com sabedoria. Eu vou receber um prêmio. Na hora da aprovação, eu preciso ser aprovado. Jesus, ele passou pela aprovação e foi aprovado porque ele foi humilhado, xingado, cuspido, caluniado, apanhou, crucificado, e ele permaneceu firme na hora da aprovação. Quantas pessoas que na hora da aprovação elas não estão firmes? Se você olhar o exemplo de Jesus, passou para os seus discípulos provação. João Batista perde a cabeça, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Estevão morre apedrejado, provação, mas eu permaneci firme. Sabe o que é que Apocalipse 2 diz? Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não é ser fiel até quando você tiver dinheiro na conta, não é ser fiel quando tiver tudo em paz na sua casa, não é ser fiel quando todo mundo está do seu lado, é ser fiel até a morte que vai garantir a coroa da vida. Irmãos, precisamos manifestar a fidelidade. Pastor, tá bom, eu estou passando pela aprovação, e o que eu preciso fazer? Já aprendi algumas coisas a respeito dela. O que eu preciso fazer para vencer a aprovação? Primeiro, se nós queremos vencer as provações, a primeira que nós precisamos fazer é usar as armas espirituais que Deus coloca à disposição da igreja. Para eu vencer as provações, eu preciso usar as armas espirituais. Primeira arma espiritual poderosa: oração. Mateus capítulo 21, versículo 22 diz: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tiago capítulo 5, versículo 16, Tiago estava ensinando para a igreja: olha gente, a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E aí nós precisamos, na hora da provação, nós precisamos entrar em oração. O problema é que tem hora que passamos provação e nós não oramos nada, não usamos arma espiritual. Vamos para um e começamos a murmurar com um, e vamos para outro e começamos a murmurar com outro, e tentamos afogar aquele desespero, talvez na internet, mas orar que é bom nada. É usar a arma da oração. No tempo de Elias, houve uma grande crise, uma grande provação sobre a nação. E aí, em função essa crise veio em função da chuva. Muito tempo, 7 anos sem chover. E aí Elias orou para que a chuva viesse. Só que quando Elias orou, ele mandou o seu moço avistar lá: vai lá ver lá se está começando a vir a chuva. Aí sabe o que foi que o moço disse para Elias? Olha, eu estou vendo, é uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. O problema é que nós começamos a orar e não estamos vendo um sinal grandão, estamos vendo só coisa pequenininha acontecer, e aí paramos de orar, deixamos de perseverar na oração. Nossa, eu oro e nada acontece. Tem uma nuvem pequenininha, você precisa identificar ela. Tem gente que é tão negativa e tão incrédula que ela não consegue enxergar nenhuma luz no fim do túnel. Aliás, eu ouvi dizer de uma pessoa que ela é tão incrédula e negativa de que quando ela está no meio da provação e ela vê uma luz no fim do túnel, ela diz: não, essa luz no fim do túnel é o trem vindo para poder me pegar em cheio. De tão negativa que é. Elias orou no período da crise, falou: eu estou vendo uma nuvem. E aí ele mandou o seu discípulo ir lá ver. Vai lá ver porque vai chover, viu? Fala para quem está do seu lado: acredita, vai chover, meu filho.
Aí o moço vai lá para ver, e ele volta e fala assim: olha, já fui lá, mas não vi nada não. O que é que Elias falou? Volta lá 7 vezes. 7 é o número da perfeição. Isso significa o profeta Elias falando: você vai voltar até a obra estar completa, até você ver a água começar a pingar em Israel. Você precisa orar até você ver o milagre materializar, até você ver o escape de Deus chegar, até você ver a vitória na sua mão. Vai voltar para o joelho em oração quantas vezes for preciso, irmão. Aleluia! Aleluia! Ah, pastor, eu oro e nada acontece. Continua orando. Continua orando, irmão. A outra arma espiritual que eu preciso usar a arma espiritual do jejum. Jesus falou que existem certas castas de demônio que só saem com o que, gente? Jejum e oração. E aí talvez você está enfrentando uma pressão violenta, e Deus está falando para você: eu quero que você jejue. Fala para mim qual foi a última vez que você jejuou. Ah, pastor, eu vim de uma consagração agora de um jejum de 21 dias. Ok, talvez Deus está pedindo para você para jejuar mais. Talvez você teve o nosso jejum de 21 dias e nem nesse jejum de 21 dias você jejuou. Agora você quer se livrar da provação. Na hora da provação eu preciso usar as armas espirituais. Daniel, quando ele estava querendo uma resposta de Deus, jejuou 21 dias para Deus poder trazer a resposta que ele estava precisando. 21 dias jejuando. Moisés queria ver a glória de Deus, uma resposta, um agir sobrenatural de Deus, 40 dias jejuando. Jesus, antes de começar a excelente obra do ministério, 40 dias jejuando. E aí eu quero vencer a provação, eu preciso vencer com arma espiritual. A terceira arma espiritual que eu preciso usar é a arma da palavra. É eu começar a usar a palavra de Deus ao meu favor, é eu começar a usar a minha língua para falar a palavra. Efésios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo, olha, vocês precisam ficar firmes para o dia mau, para o dia da provação, ele diz, então vocês precisam se revestir da armadura de Deus. Então ele fala do capacete da salvação, com a sandália da preparação do evangelho, e ele fala da espada do Espírito, que é a palavra. É você usar a palavra. Você está na hora da provação, começa a orar profetizando a palavra, declarando a palavra. A chegar na sua casa, está tudo complicado lá, diga, eu e a minha casa, todos os dias, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga, os meus filhos são herança do Senhor, os meus filhos são chamados e consagrados ao Senhor para ser uma bênção. O meu casamento foi selado e unido por Deus, e o que Deus uniu, o homem não separa. É você começar a usar o poder da palavra. Chega lá no seu comércio, no seu negócio, bota a mão. Você é um dizimista fiel e fala lá, bota a mão naquele caixa lá e fala, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor, que podemos fazer prova do Senhor. Está aqui, eu sou fiel ao Senhor e eu faço prova. Usa o poder da palavra. Você sabe, o problema é a pessoa que ela, além de não usar o poder da palavra ao seu favor, ela usa murmuração, e aí atrai demônios. Ao invés de você se livrar da provação, você está atraindo demônio. É por isso que eu tenho falado vez após vez, e vou continuar falando. Irmão, no nome de Jesus, fecha a sua boca e para de murmurar. Para de reclamar das coisas que não estão dando certo. Começa a focar o seu olhar nas coisas boas, porque no meio dessa provação toda tem coisa boa que Deus ainda está guardando, tem coisa boa que Deus ainda está livrando. E se você parar para olhar um pouquinho para trás, tem gente que talvez está passando provação 10 vezes pior que você e não está reclamando o tanto que você está reclamando. Então é preciso, se eu quero vencer
o período da provação, eu não vou dar brecha para demônio. Agora, se eu começar a murmurar e abrir a boca para reclamar, eu abro brecha para os demônios entrarem. E aí a provação, ela se torna mais dolorosa ainda. O que mais eu preciso fazer para eu poder vencer a provação? Se eu quero vencer a provação, o que depender de mim para eu encurtar o tempo da provação, eu vou fazer. Como assim, pastor? Existem provações que elas, Deus permitiu com que elas chegassem para quê? Para eu aprender alguma coisa. Só que se eu estou no meio da provação e eu não aprendi nada, sabe o que vai acontecer? Essa provação vai prolongar, ela vai demorar mais, porque o objetivo de Deus é treinar você, é ensinar você, é melhorar você. Só que tem gente que ela está na provação, ela está na prova e ela não melhora e não muda nada. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo no deserto. Você sabe que eles ficaram 40 anos rodando ali, e a terra prometida, 40 anos rodando no deserto e a terra prometida do lado, aqui do lado, e eles rodando perdidos. E por que eles ficaram 40 anos rodando com a terra prometida do lado? Porque eles ainda não tinham aprendido a lição que Deus queria ensinar a eles. E aí Deus faz eles rodarem 40 anos. E eu queria fazer uma pergunta para você: quanto tempo mais você quer ficar passando por essa mesma prova que há anos você está passando ela sempre? Quando que você vai aprender o que Deus está querendo te ensinar? Nós podemos encurtar a provação, gente. E eu vou encurtar falando: eu estou na hora da provação, Deus me ensina o que o Senhor quer me ensinar. Me ajuda a mudar onde eu preciso mudar. Porque tem gente que está passando a provação, Deus está há muito tempo dizendo: você precisa mudar, você precisa ser mais quebrantado, você precisa deixar de ser brigão, você precisa deixar de ficar falando mentira, você precisa deixar de se envolver com coisa errada, você precisa deixar de ser confusão dentro de casa, você precisa mudar. Ah, não, mas eu não mudo. Então 40 anos para Deus é pouco demais, mas para nós é uma vida. E nós não podemos passar uma vida inteira no meio da provação, porque nós não queremos mudar, gente. Essa provação que está chegando é um sinal de Deus, você precisa mudar. Ou então fica rodando 40 anos. Eu preciso aprender logo. E quando eu aprendo, aí eu vou lá e eu encurto a provação. Terceira coisa, para eu poder sair da provação, eu preciso, se eu quero vencer a provação, eu preciso ter esperança aqui em meu coração de que dias melhores virão. A esperança que eu tenho aqui dentro que dias melhores virão, elas geram em mim ânimo, elas geram em mim energia. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 8,18: pois eu tenho para mim que as aflições desse tempo presente, elas não podem nem se comparar com a glória que há de ser revelada. Ele diz: a luta que eu estou passando agora não é nada perto daquilo que eu estou pertinho para receber, aleluia. Esperança de coisas melhores. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9: porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem penetrou no coração do homem o que Deus preparou para nós. Quando ele falou isso, ele estava em grande tribulação, mas esperança de que o que Deus preparou é o melhor. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz: e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já foram passadas. Esperança, minha irmã, esperança, meu irmão, que Deus vai enxugar dos teus olhos toda lágrima, e vai transformar todo tempo de vergonha em tempo de honra. Deus vai tirar a tribulação e colocar um tempo de paz e de gozo. O melhor de Deus ainda está por vir. Seja firme na hora da provação, irmão. E por último,
se eu quero vencer a provação, eu preciso usar a minha língua para fazer declarações de fé todos os dias. Usar a minha língua, tá tudo complicado, e eu vou usar a minha língua para fazer declarações de fé todos os dias pela manhã. Eu leio Deuteronômio 28 declarando a palavra sobre a minha casa, sobre a minha família, todos os dias. Na hora da provação, faça a declaração de fé. Para de fazer declaração contrária, faça a declaração de fé. Olha o que o apóstolo Paulo ele faz no meio de uma grande provação, e essa declaração aqui nós temos que fazer sempre. Romanos capítulo 8, versículo 35 em diante, ele diz: quem poderá nos separar do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito: por amor de ti nós somos entregues à morte todo dia. Nós somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas uma coisa eu digo, que sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem os principados, nem as coisas presentes e nem as futuras, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode me separar de Deus, nada pode quebrar a minha aliança com a minha família, nada vai quebrar a minha aliança com o lugar onde Deus me plantou. Eu vou permanecer firme, fiel e leal até a morte, e receberei da coroa da vida. Aleluia, aleluia. Por favor, fique de pé, meu amado.